Amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma reunião como essa, nós podemos sentir a presença de Deus. Do abrir de lábios do nosso irmão Daniel. Porque ele estava falando algumas coisas daquilo que Deus faz. E é mais ou menos sobre isso que vamos estar a meditar nesta noite. Livro de Êxodo, capítulo 3. Do versículo 14. Amém, igreja? Amém. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente. E este é meu memorial de geração em geração. Podeis assentar em nome de Jesus. Falar de Deus é algo muito poderoso. E aqui vemos um Deus que ele se apresenta de várias formas, mediante as situações que o seu povo, que os seus filhos têm vivido nesta terra. Deus se demonstra como um Deus soberano, como um Deus poderoso, como um Deus do impossível. Porque muitas das vezes, muitas das coisas torna a você que está me ouvindo nesta noite impossível de você lidar com situações da vida, e é aonde entra a mão do Todo-Poderoso Deus a manifestar ao favor de seu povo, ao favor da igreja. E aqui vemos um Deus poderoso, que as Escrituras Sagradas disse que ele ouviu o clamor do seu povo. E Deus, ele começa a agir quando ouve a súplica, a oração do necessitado. Deus estava ausente, Deus não aparecia, mas quando o povo de Deus começou a entender da ausência de Deus, quando eles viram a situação que estava posta sobre os seus ombros, eles olharam para Deus. E então eles começaram a invocar o nome do Senhor. E quando nós invocamos o nome do Senhor, Deus se manifesta ao nosso favor.
Glória a Deus. Deus do céu começa a traçar caminhos, começa a traçar meios para que nós nos acercamos a Ele e para que Ele venha a se movimentar a nosso favor, ao nosso socorro. A palavra de Deus fala que Ele é socorro bem presente no meio da angústia, da tribulação. E Deus tinha um plano, porque Deus ouviu o clamor do seu povo. E aí está Moisés. Todos conhecemos a história de Moisés. Moisés teve 3 etapas da sua vida: 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, mas foi a 3ª etapa da sua vida que Deus começou a manifestar a vontade do céu sobre a vida de Moisés. E muitas das vezes a sua vida, a minha vida é cercada por etapas. Muitas das vezes não entendemos, ou muitas das vezes também Deus nos deixa saber aonde nós estamos posicionados, que etapa da nossa vida estamos vivendo, e muitos estão vivendo na etapa do agir de Deus, do mover de Deus, do chamado de Deus. E Deus chamou Moisés. Quando Moisés já estava longe do palácio, já não encontrava Moisés no Egito, acontecimentos, algumas outras coisas que fez com que Moisés abandonasse, se posicionasse naquilo que ele era, na sua identidade. Moisés agora começa a ver a sua real identidade diante de Deus. E ele abre mão do palácio e ele passa por desertos da vida. Quem não passou por deserto na vida? Mas sempre temos este conhecimento de que deserto, para aquele que crê no Pai eterno, muitas das vezes o Pai nos ensina no meio de um deserto, de uma tribulação, de uma dor, mas Ele nunca nos deixa perecer a sucumbir mediante as circunstâncias que a vida pode nos proporcionar. E Moisés passou por aquele deserto onde seus amigos eram escorpiões, serpentes. Era frio à noite, quente no dia, mas ele prevaleceu com a presença. Quero dizer a você nesta noite que está me ouvindo, você só vai prevalecer na presença de Deus. E Deus foi com Moisés, e Moisés chegou até uma terra de Midian, e ali construiu família, se casou com uma das filhas de Jetro. E Moisés começa a viver um novo viver naquele lugar. Era tudo diferente do que Moisés viveu antes. Moisés era um homem culto, um homem de respeito, as pessoas o admiravam. Agora tudo isso se foi. Moisés está num lugar onde ninguém o conhece, a fama não está perto, as trombetas não tocam quando ele se aproxima. Mas ele conheceu um povo que conhecia o Deus dos céus. Amém, aleluia. Glória a Deus.
E Deus marcou um encontro com Moisés. E o encontro foi tão assim, Deus para nos chamar, Deus para criar situações, para Ele mover a nossa vida, Ele faz de tudo sem você saber. Deus pega aquilo que é insignificante e te atrai até a Ele. Deus usa a sarça que dava em todo lugar, tinha em todo lugar. Mas o que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça, mas o fogo que não a consumia. Então Deus, quando coloca o seu fogo, o fogo de Deus é que nos atrai à sua presença. Amém. E Moisés, observando a sarça que não se consumia, ele sabia, o coração de Moisés ardia, eu vou ter que subir lá, porque Deus está lá. Aleluia. E eu quero ver, eu quero falar com Deus. E quando ele se aproxima daquele ambiente de glória, Deus brada e diz: Moisés, Moisés, tira as tuas sandálias, Moisés, porque o lugar que tu está a pisar é santo. E ali Deus começa a falar com Moisés. É muito maravilhoso quando o homem tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Aleluia. Ele tem a certeza de que é o Senhor que está a falar com ele. Isso é glorioso, isso. Aleluia. O próprio Cristo Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então Deus ali começa a dizer a Moisés que ele tem ouvido o clamor do seu povo. E que eles têm visto a aflição do seu povo que estava no Egito. Em outras palavras, tenho eu visto o sofrimento do meu povo. Agora eu também, como vejo, eu também posso ouvir que este povo está a clamar pelo meu nome, este povo está a clamar por socorro. E a Bíblia nos fala que o nosso Deus, Ele é o Deus que tem ouvido e ouve, que seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa ajudar. Então ali Deus começa a mostrar Moisés o que ele faria nesta grande missão para ser usado nas mãos de Deus. No capítulo 6 deste mesmo livro, podemos ver no versículo 3 que Deus fala a Moisés: e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele aparece de 1001 formas, mediante as situações diversas, na vida daqueles que o buscam, daqueles que confiam em seu nome. Ele vem para nos suprir as nossas necessidades, as nossas debilidades. Ele vem fortalecer aquele que está fraco. E naquele momento onde Deus fala com Moisés, que ele apareceu a Moisés, a Abraão, como Deus Todo-Poderoso, havia uma necessidade naquele momento para que Abraão entendesse o
poderio do Deus que o chamava para uma grande obra. Abraão, com seus 99 anos, onde Deus apresenta a ele, Abraão estava precisando do agir de Deus naquele momento. Somente Deus para alegrar o coração de Abraão, porque na tenda do filho, da filha de Deus, ela chove também. A chuva cai para o ímpio e também para o justo. Não podemos impedir que a chuva caia, mas podemos impedir de ser molhado por ela. Abraão estava passando por momentos difíceis na sua vida. Um problema dentro também do seu lar, com a sua esposa Sara e com Agar. O clima não estava bom. Deu tudo errado. Sara decepcionada, querendo que Agar se retirasse. O problema estava na casa. Mas Deus se apresenta a Abraão dizendo: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Eu posso te ajudar. E Deus fez a promessa a Abraão. Mas Deus disse a ele: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Glória a Deus. Aqui vai um conselho para você e para mim nesta noite. Ande na presença de Deus. Independente da situação, do problema que você estiver passando por ele, ande na presença de Deus, que Deus é aquele que supre todas as nossas dificuldades. Deus. Aleluia. Estamos vivendo em tempos difíceis nessa terra, onde estamos bem informados pelos canais da internet, da televisão. O mundo está cambaleando como um bêbado. Está difícil, mas Deus prometeu à sua igreja de passar com ela, de estar com ela em todos os momentos, aonde ela estiver, Deus presente está. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus se apresentou a Abraão como Elion, o Deus Todo-Poderoso. E Abraão, a promessa se cumpriu, porque Deus é fiel. Muitas das vezes nós não mantemos o homem, a palavra que dizemos. Muitas das vezes nós recuamos. Mas Deus não é homem para que minta. Aleluia, glória E a nem Deus. filho do homem para que se arrependa. É Jesus. Ele não pode negar a si mesmo. Ele é Deus. Ele não pode ir contra a sua palavra. Se nós lermos no livro de Salmos, vamos estar abrindo as Escrituras no livro de Salmos, no capítulo 46, um
um pouco desta grandeza de Deus, nós podemos ver neste capítulo Salmos 46. Deus é. Olha o que a palavra diz. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Tu sabe que reboliço é esse? Ainda que os montes se transportem dentro de um mar, tu já imaginou como seria isso? Você presenteando toda esta coisa, você vendo esses episódios, mas mesmo assim a palavra diz que Ele é, Ele não vai ser, Ele é o nosso refúgio. E ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, o Senhor diz assim que há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Glória a Deus. Não será abalada, Deus ajudará a romper amanhã. Amém. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira. Aquele momento difícil, aquele contratempo que te pegou, você assim desprovido. Quem sabe é uma carta, quem sabe é uma notícia, uma mensagem que você recebeu e aquilo, os seus pés ficaram sem chão. Você ficou sem saber o que fazer. Mas aí a palavra do Senhor diz que ao romper da manhã, você pode presenciar o agir de Deus. Aleluia, glória a Deus. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Glória a Jesus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras, até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Glória a Deus. Como foi dito aqui, o Senhor é o Deus dos exércitos. Glória a Deus. Ele confunde os nossos inimigos. Ninguém escapa do olhar de Deus. Aleluia, Deus. Ninguém pode se esconder do olhar de Deus. Amém. Jonas estava dentro do peixe, mas Deus estava vendo Jonas orando, intercedendo por um milagre. Glória a Deus. E Deus viu o profeta Jonas. Deus faz cessar a guerra. Amém. Deus, ele entra na batalha e dá vitória ao filho dele. Glória a Deus. Amém.
Glória a Deus. Podemos ver aqui este episódio a qual a Bíblia se refere, onde Josafá recebe uma notícia. E a notícia não era boa. Josafá temeu. E ele buscou ao Senhor. O temor de Josafá lhe trouxe o entendimento de que aquilo estava fora de suas mãos. Ele não poderia de forma alguma resolver aquele problema. E ele teve medo, mas foi buscar o Senhor. E quando ele começa a invocar o nome do Senhor, Deus se apresenta. E Deus diz: nesta peleja não tereis que pelejar. Amém, Jesus, aleluia. Somente com os teus olhos olharás e verás o mover do Deus Todo-Poderoso. Deus, ele armou emboscada contra os inimigos. Agora veja como os nossos inimigos, porque aquele que levanta contra os filhos de Deus são inimigos de Deus. Aí lembra de Saulo perseguindo, ele disse a Jesus: quem és tu? E Jesus disse: eu sou Jesus, porque tu me persegues. Não estava perseguindo Jesus, mas estava perseguindo todos os cristãos que serviam a Jesus. E aí vemos os perseguidores a caminho de Judá para destruir o povo de Deus. E Deus confunde os três reinos. Perceba-se bem que esses três reinos, eles não eram amigos. Eles odiavam entre si. Mas o adversário muitas das vezes se une até com o inimigo para tentar destruir o povo de Deus. E a palavra do Senhor diz que houve um conflito entre eles. E quando Deus se aperceber, jazia sobre a terra milhares de corpos estendidos sobre o chão. E Deus é fiel quando Ele disse que eu pelejo por vós. Lavante cai. Deus é aquele que peleja pela igreja. Se nós, como igreja do Senhor, soubéssemos o quanto nós em Cristo somos poderosos. Jesus disse a Pedro certa vez: Pedro, tu eres pedrinha, pedregulho, mas eu sou a pedra. Eu sou a rocha inabalável. E sobre esta pedra, ele ia fazer com que a igreja fosse vitoriosa. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerá. Você já tentou levar esta fala de Jesus um pouco mais a sério? Você já tentou colocar isso no seu interior, no profundo, trazer ao seu entendimento? Que poderosa palavra! Ele está dizendo, pastor Josenildo, o inferno não vai prevalecer contra a sua vida. Amém. Por mais que o vento sopre, por mais necessidade, não prevalecerá.
Ele nos outorgou todo o poder. Eis que vos dou o poder. Transferiu para a igreja. E quando nós entendermos de que este princípio já está dentro de você, e você começa a usar ele, o Golias se torna pequeno. Lembramos de Davi, todo o exército, pensa num exército, todo com medo do gigante. Mas Davi entendia este princípio, de que quem pelejava por ele é o Senhor dos exércitos. E quando nós entendermos isso, nada nos segura. Amém. Circunstância nenhuma chega para nos desanimar. Nossa casa não cai, porque a nossa casa está edificada nele. É ele que sustém a casa. Quando tudo parece que vai cair, quando tudo parece que não vai dar certo, quando nós sentimos intimidados e nós olhamos para ele, a Bíblia diz que todo aquele que olhar para ele será salvo. Amém. Então, quando nós colocamos o nosso olhar nele, ele chega. Ele chega como um Deus que vem trabalhar no meio do seu problema. Quem sabe o problema é a enfermidade. Ele vem como Jeová Rafa. Ele é Deus. Às vezes muitos, mas eu oro, eu busco a Deus, parece que Deus está tão distante. Ele é Jeová Samar. Deus está aí, Deus está ali. Deus está onde você nem imagina que Ele está. Deus está em todos os lugares. A sua graça, a sua misericórdia, ela é muito grande. Deus, Ele entra em lugares que nem imaginamos. Deus entra na boca de fumo. Deus salva traficantes. Deus salva homens perdidos que outrora ninguém dava nada por ele. Deus coloca uma honra, uma grandeza em uma prostituta, em um prostíbulo. Arranca ela de lá. Dá um banho no seu sangue precioso. Dá um nome novo a este homem e a esta mulher. Não podemos limitar aquilo que Deus pode fazer. Esse aqui é Deus, aleluia. Devemos acreditar sempre. Quando nós olhamos para trás, quem éramos antes e agora onde Deus nos colocou. Muitas das vezes é muito bom nós lembrarmos de onde Deus tem nos tirado. Recordo quando Israel estava para sair das mãos, das garras de Faraó. Todos estavam prontos para partir. Moisés olha para o povo e diz: assentai-vos. E começa a dar ervas amargas para este povo. E Moisés disse: comerás isso para que recordais este dia, porque é o dia da sua libertação. Aleluia. Ele é o Deus supremo. Ele é o Deus da salvação. Aleluia, Jesus.
Muitas das vezes as pessoas são decepcionadas, até mesmo dentro da igreja, até mesmo no meio de irmãos, de amigos, são frustradas. E muitas das vezes alguém pensa, eu não tenho um pastor. Mas Jesus é o nosso pastor. Glória a Deus. Ele é o pastor supremo das ovelhas. Jesus é o pastor dos pastores. Foi Davi quem disse, ele é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Davi conhecia o bom pastor. Às vezes muitos estão com o coração triste, coração apertado pelas circunstâncias que este mundo está proporcionando, não só a você, mas todos nós que habitamos nesta terra. Nós somos afligidos, mas a diferença está naquele homem, na mulher que serve a Deus. Há uma esperança dentro que não pode jamais ser removida. É a esperança daquilo que a palavra de Deus, ela vem anunciando em nosso coração. Amém, Jesus. De que em breve aquilo que está por vir virá. Ele, o Senhor, vai buscar a amada igreja. Aleluia. E por isso que nós devemos estar alicerçado nas Escrituras Sagradas, firmado nela, para que nós jamais venhamos desistir, porque é com tristeza que eu falo a você nesta noite, que muitos irmãos na fé, que outrora serviam a Deus, têm desistido de sua caminhada com Cristo, têm desanimado, mas Deus é fiel, e Ele prometeu estar conosco todos os dias. Se tivermos que gritar, como Bartimeu, gritaremos. Se tivermos que cantar como Paulo e Silas, faremos isso. Amém. Façamos o que podemos fazer para atrair a presença de Deus. Amém. Porque Ele é o ar que respiramos. Ele é o nosso Abba Pai. Filho está dodói, né? Né, Daniel? O filho está dodói, né? Aí o filho fala, pai, olha o estado do meu dedo, pai. Cura o meu dedo. Deus ouve. Deus é poderoso. Muitas das vezes a gente pensa que Deus não nos ouve. Mas quando o milagre chega até a nossa casa, a nossa tenda, aí temos aquele conhecimento de que Ele é Deus presente. E com este milagre, este feito, a nossa fé aumenta. Quando nós recebemos a provisão de Deus, Ele é o nosso provedor. Aí vemos, Deus está conosco. Glória a Deus. Olha Jesus. Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. O Senhor disse que este seria o nome de geração, de eternidade a eternidade, seria Ele conhecido como
o eu sou. Amém. Jesus usou essa expressão, eu sou. O caminho, a verdade e a vida. E disse mais, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou a porta das ovelhas. Todos nós temos histórias de como Deus nos atraiu. Muitos teve uma história de dores. Cada um tem história para contar. Como Israel que comeu da erva, daquela comida amarga, e eles nunca esqueceram de que foi a mão de Deus que os livrou dali. E essa mesma mão abriu o mar vermelho. E o povo de Deus passou do outro lado. E os seus inimigos se afogaram no grande mar. Amém, Jesus. Deus luta pela igreja. Colocamos de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração a você que está presente neste lugar, ou quem sabe você que vai estar vendo pela internet este vídeo. Eu quero determinar na sua vida o tudo e o mais de Deus. Quero determinar a cura na sua vida. Quero determinar de que Deus é o Deus que provê para os seus. Agora quero que você leve o teu pensamento. Eleva o teu pensamento do impossível. Quem diria que Abraão naquela situação teria um filho e muito mais, seria pai de nações. Quando Moisés disse que ele era incapaz de ser usado por Deus, Deus estava dizendo a ele, eu te capacito, eu serei com você. Senhor Jesus, o seu nome é grande, os teus feitos são incontáveis. E bem sei que o Senhor é o Deus que está presente neste lugar. E eu sei que o Senhor conhece cada um de nós que estão presentes aqui. O Senhor é o Deus que supre. Atenta, ó Deus, pela oração deste irmão, desta irmã. Glória a Deus. Faz o impossível. Tu és o Deus de Abraão. Tu és o Deus de Elias, de Daniel, de Davi. Glória a Deus. E eu coloco nas tuas mãos, Senhor, a vida deste irmão, desta irmã. Exaltado. Acreditando, Deus amado, que o impossível vai acontecer. Em nome de Jesus. Nós proferimos palavras de fé nesta noite. Nós declaramos, ó Deus, que Tu é Deus presente. E é no nome de Jesus que declaramos que toda enfermidade já foi cravada no madeiro. Este irmão que está passando por algum tipo de enfermidade, seja ela qual for, nesta noite, curva-se ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Neste nome há poder. É Deus. Glória a Aleluia. Deus, Aleluia. Tu és o Deus da paz. O que é o homem sem a paz? Glória a Deus. Traz paz a esse coração aflito, Deus. Pai,
É no nome de Jesus É no nome de Jesus, Senhor. que esta reunião está sendo realizada nesta noite. Glória a Jesus. Aleluia. Move as águas, Em Deus. nome de Jesus. Glória. Faz aquilo que as nossas mãos não podem fazer. Tu és o Deus supremo e não há outro Deus além de ti. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. nós determinamos a bênção, nós determinamos livramento, a cura, a sua presença em todo o nosso viver, meu Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Desta forma, Amém, amados Senhor. irmãos, agradeço a oportunidade.